Se você está aprendendo o idioma japonês, ou já começou a aprender, e quer saber quais são as 10 dificuldades para aprender esse idioma, o lugar é aqui. Vem comigo! Ohayou, konnichiwa, konbanwa, minasan. Eu sou Angela Sensei, do canal Nihonguês, e estou aqui para poder compartilhar com vocês as 10 maiores dificuldades na hora do aprendizado desse idioma. Vamos lá? Ichiban, o fato de ser outro idioma. Então existem pessoas que pensam ou pode vir a pensar que para aprender o japonês, simplesmente eu vou pegar uma palavra em português e traduzir essa palavra para o japonês. Então não é bem assim que funciona. Existem palavras que só existem no japonês e existem palavras que só existem no português. E também existem as expressões que às vezes não faz sentido para os brasileiros e as expressões brasileiras que não fazem sentido para o português. Então, a primeira dificuldade para aprender o japonês é o próprio idioma. Um exemplo disso é a própria palavra pika-pika, que em japonês é uma coisa que é brilhante, que é novinha em folha e que para cá, para o português, já não tem assim uma interpretação tão boa nesse sentido, não é verdade? Niban. A segunda dificuldade são os kanjis, que são os ideogramas chineses que foram levados para o Japão. Então, para você ter uma certa fluência no japonês, você precisa aprender 1000 kanjis. Um pouquinho melhor do que isso, 2000 kanjis. E além de ter a dificuldade de você memorizar, também tem a questão que o mesmo kanji tem sons diferentes e interpretações diferentes. Então, a segunda dificuldade é o kanji. Samba. A terceira dificuldade são as palavras pequenas. O idioma japonês ele tem 92 caracteres, 46 katakanas, 46 hiraganas. E existem palavras que são somente uma sílaba, como por exemplo a palavra olho, que é me. E aí você pode ouvir uma palavra e confundir com outra. Então, o fato de ter palavras pequenas com poucas sílabas é uma dificuldade também. Yonban. Quero ver quem adivinha qual é a quarta dificuldade. São as palavras iguais. O que acontece? Tem palavras que têm a mesma pronúncia, mas dependendo do contexto em que elas estão inseridas, elas têm significados diferentes. Deixa a gente maluco isso. Quer um exemplo? Salão de beleza e hospital. Byoin, byoin. Nossa, que diferente, meu Deus. Qual que é qual? Já aconteceu comigo. Eu queria dizer que eu fui no salão de beleza e os japoneses entenderam que eu tinha ido no hospital. Então, palavras iguais. Goban, mais uma dificuldade para vocês, a velocidade da conversa. Os japoneses, eles falam tudo muito rápido, e a gente não consegue acompanhar. Tá vendo que até eu mesma já acelerei a minha forma de falar. Então, a gente tem uma dica para isso. Moyokuri hanashite kudasai. Por favor, fale um pouquinho mais devagar. そういうことは、そういう言いますか？そうですね。そうですよね。Eles falam rápido. E essa é uma dificuldade. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, vamos aí, dá uma forcinha, curta, compartilhe, mostre para os amigos, se inscreva no canal. Muito obrigada! Rokuban. Uma outra dificuldade também é a gramática. Apesar da gramática japonesa ela ser bem mais simples que a brasileira, a gente não tem aquela infinidade de conjugações de verbos como no português. Ela tem as suas peculiaridades. Um exemplo disso são as partículas. Temos várias partículas e tem um momento certo de usar cada uma delas. E a ordem das palavras também importa e a forma como a frase é construída. O verbo fica no final e na hora da gente traduzir, a gente tem que começar pelo verbo e ir para frente. Então, a gramática é um empecilho, uma dificuldade na hora de aprender o idioma japonês. Nanaban. Keigo, ou a formalidade.
uma dificuldade na hora de aprender o idioma. Eles têm palavras diferentes, dependendo de como é ou qual é a situação hierárquica, realmente isso, hierárquica da pessoa. Com os familiares você fala de uma forma, com os amigos você fala de outra forma, e os que são hierarquicamente superiores de uma outra forma, totalmente formal. Então, keigo, mais uma dificuldade aí, mais uma barreira a ser superada na hora de aprender o idioma. Hachiban. O dialeto também é uma dificuldade. Mesmo você aprendendo japonês padrão, tem as diferenças regionais. São 47 províncias em todo o Japão. Então, tem a região de Hokkaido, a região de Tóquio, a região mais ao sul. Às vezes, as gírias que se falam numa determinada região não se compreende em uma outra região. E tem também as diferenças do sotaque. Quem mora mais no interior, quem mora mais próximo ao mar, quem mora mais ao norte, assim como temos nós aqui os nordestinos, os sulistas, o pessoal do Rio, São Paulo. Então tem essas características. Uns lugares falam mais cantado, outros falam mais seco. O dialeto, por incrível que pareça, existe dentro do idioma e se torna também uma dificuldade. Um exemplo clássico é um desenho do Naruto, em que ele diz o bendito Datebayo. Que é Datebayo? Nani ga Datebayo? Não tem tradução, só ele entende. Então, o dialeto é um problema. Kyuban, as contagens numéricas. Você tem essa questão das contagens porque não basta aprender somente os números. Você tem que saber o que você está contando. Então, por exemplo, se eu conto objetos finos, achatados, como uma folha de papel, eu vou falar ichimai. Se eu conto objetos alongados, como um lápis, eu vou falar ippon. Se eu conto pessoas, hitori, futari, sannin. Se eu conto animais pequenos, ipiki, nihiki, sanbiki. Então, a contagem, a forma de contagem, ela é complicada. Não é necessário só saber os números, tem que saber os números e tem que saber quais são os objetos que estão sendo contados. Juban. E por último, mas não menos importante, palavras diferentes com o mesmo significado. Um exemplo clássico disso é a palavra eu. Se é o feminino, watashi. Se eu quero ser mais educada, mais polida, atashi. Se eu sou um menino, um homem, boku. Mas todos significam eu. Há palavras que usam um determinado momento e não em outros momentos. Então, e também há muitas palavras agora americanizadas. Um exemplo clássico disso é morango, que é ichigo, que é usado para fruta, para saladas, e strawberry, que é quando você fala na forma americanizada, para biscoitos, para doces. Então, palavras com o mesmo significado. Minasan, arigatou gozaimashita!